Olá pessoal, como vai? Espero que vocês e seus familiares estejam bem. Tempo de pandemia, tempo de isolamento social, distanciamento dos nossos familiares, das pessoas que nós amamos, que convivem conosco. Tempo de ensino remoto, tempo de desafio, né? E é pensando nesse desafio que eu preparei essa videoaula para vocês, para tentar dialogar acerca dos conteúdos e as atividades que estão no PET volume 1, voltado para vocês, alunos do terceiro ano. Tentei preparar de modo claro, didático e bem objetivo. Então, vamos caminhar. Então, no PET volume 1, ele traz como eixo temático conhecer, o tema conhecer. Agora, o que significa esse conhecer na filosofia? É isso que, a partir dos nossos estudos, que nós vamos buscar compreender e, a partir dessa compreensão, perceber a importância do estudo da filosofia nas nossas vidas. Perceber a importância da filosofia tanto para o indivíduo quanto para a sociedade, para a coletividade. Então, eu resolvi preparar essa aula, trabalhando junto os 4 temas que estão aí no PET volume 1. O primeiro deles, a emergência da filosofia. Depois nós temos natureza e cultura. O terceiro, liberdade e determinismo. E o quarto, tipos de conhecimento. Então são os 4 temas que nós vamos trabalhar durante essa aula. Então vamos lá, primeiro tema, a emergência da filosofia. Os tópicos, as origens da filosofia, cosmogonia, cosmologia e arqué. Palavras estranhas, né? Palavras difíceis. Então é interessante pensar o seguinte. Para falarmos das origens da filosofia, ou pontuarmos algumas questões aqui, primeiro é importante resgatar o conceito da palavra filosofia. A palavra filosofia é uma palavra de origem grega que significa philo, amor ou amizade, sofia, sabedoria. Então, dizemos que a filosofia, etimologicamente, significa amor ou amizade à sabedoria. E quem é um filósofo? Ou o que busca o filósofo? O filósofo é aquele que, a partir da sua racionalidade, a partir da reflexão, do questionamento, da dúvida, da observação, ele vai buscar o saber. Ele vai em busca do saber, em busca da sabedoria. Processo constante durante a sua vida. Então, a partir daí, a filosofia ela surge na Grécia, por volta do século IX antes da era cristã, dentro de um contexto onde na Grécia começa a chegar povos de várias culturas, de várias localidades, e dentro dessa presença múltipla ou diversa, dessa diversidade cultural que vai acontecendo na Grécia, surge a necessidade de buscar algo que pudesse unificá-los, né? Para que eles pudessem ser orientados. Então a filosofia vai nascer nesse contexto, né? Dessa presença das grandes navegações, dentre outras coisas. E é interessante que os primeiros filósofos eles vão buscar responder racionalmente algumas questões que até então encontravam-se respostas nas religiões ou nos mitos. Ok? Aqui nós temos outra palavra importante, a partir daqui, a cosmogonia. Nós temos também teogonia, né? A teogonia,
tanto cosmogonia quanto teogonia são palavras de origem grega. A teogonia vai tratar da origem dos deuses, do nascimento dos deuses, das relações dos deuses com os seres humanos. E a cosmogonia vai tratar sobre a criação do universo a partir da intervenção divina, ou dos deuses, dos mitos. Tá? Lembrando que a palavra mito significa narrativa, porém uma narrativa fantasiosa, que surge a partir de uma intuição, de uma percepção da realidade de determinadas pessoas para tentar explicar a origem do universo, os fenômenos da natureza, os dilemas da vida humana. Dentre eles, a própria questão da morte, o grande desafio humano. Posteriormente, com a origem da filosofia, nós chegamos na palavra cosmologia. A palavra cosmologia, cosmo, de cosmos, é universo, universo ordenado. E logia, logos, do grego, que significa razão. Então, na cosmologia é uma tentativa de explicar racionalmente a origem do universo, os fenômenos da natureza. Então, olha a diferença. Cosmogonia, explicar a origem do universo, os fenômenos da natureza, a partir da intervenção de seres sobrenaturais. E a cosmologia, explicar a origem do universo, os fenômenos da natureza, a partir do uso da razão, de modo racional. Na cosmogonia, explicação através de uma narrativa fantasiosa. Cosmologia, através do uso da razão. E por fim, nós temos a palavra arqué. A palavra arqué, do grego, significa princípio, causa primeira. Então, o que buscavam os primeiros filósofos? Os primeiros filósofos, eles buscavam o arqué, ou o princípio originário de todas as coisas. Por exemplo, dos grandes filósofos, o primeiro filósofo Tales de Mileto, glorioso Tales, a partir da admiração, do espanto, da observação, do questionamento, da reflexão, ele vai da natureza, tudo isso observando e refletindo sobre a natureza e questionando, ele vai observar que em todos os seres vivos há umidade, e a partir de um baita argumento, ele vai falar que, tendo umidade, a causa primeira, a arqué de todas as coisas, é a umidade ou a água. Tá? Agora, vale lembrar o seguinte, mesmo Tales falando que a causa primeira de todas as coisas é um ser sobrenatural, a umidade ou a água, mas ainda que há uma visão como se esse elemento da natureza fosse algo divino ainda. E por que eu estou falando isso? Porque mesmo a filosofia surgindo para contrapor os mitos, não há uma ruptura entre mito e filosofia. Há um distanciamento processual, paulatino, entre filosofia e mito. Tá? A gente tem que lembrar disso. Não há uma ruptura. Chegou a filosofia, então vamos abandonar os mitos. E interessante que até hoje, com a filosofia, com as ciências, com a política, com a arte, dentre outras coisas, os mitos ainda estão presentes no meio da gente, né? Isso é muito interessante. Então vamos caminhando para o segundo tópico, natureza e cultura. Natureza, cultura e linguagem, né? Falei anteriormente, natureza, aspecto biológico, a biosfera, tudo aquilo que nós temos no mundo criado pela própria natureza. Cultura, aspecto antropológico, antroposfera, tudo aquilo que, a partir da intervenção humana, foi transformado, foi modificado, foi fabricado pelo próprio homem, buscando o seu desenvolvimento, buscando uma melhoria na sua qualidade de vida. Quando nós falamos em cultura, o ser humano, ele, a partir da sua intervenção na natureza, ele transforma aquele elemento da natureza, aquele dado da natureza, em algo artificial, aquilo que é natural artificial.
aí é uma produção cultural, tá? Cultura humana. E essas duas dimensões, elas trabalham em nós o tempo todo. Nós somos natureza, nós somos cultura, tá? Agora, o que que permite esse diálogo, né? O que que permitiu essa transição do estado puramente de natureza para o estado de cultura? Muitos pensadores vão falar que a linguagem, dentre eles Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein, vai falar que a linguagem ela foi e é o limiar entre o estado de natureza e cultura. Quando falamos em linguagem, temos que pensar o seguinte: a nossa capacidade de se comunicar com o mundo, tá? Através de símbolos, de signos e significados. Tá? A linguagem humana comporta pensamento, reflexão, a fala, a escrita e as expressões que nós utilizamos para se comunicar com o outro, consigo mesmo, com o outro e com o mundo. Tá? Então a linguagem é essa característica que existe em nós, seres humanos, que nos permitiu essa transição do estado de natureza e cultura. Isso é muito interessante. Os outros animais, eles têm o seu modo de comunicar, mas há uma diferença tanto biológica, tá, quanto cultural, biológica que permitiu esse desenvolvimento da linguagem humana, uma linguagem elaborada, uma linguagem simbólica, tá, que nos faz uma das grandes diferenças entre nós e os outros animais. Outro tema importante, liberdade e determinismo. Aqui nós temos os tópicos, né, liberdade e determinismo. E outro tópico, existência precede essência. Olha só que interessante. Muitas vezes nós dizemos assim: eu sou livre, eu faço o que eu quero, sou dono do meu nariz, sou dono da verdade. Será que você é livre? Agora, para responder essa pergunta, eu preciso responder uma pergunta anterior. O que é liberdade para você? Como que você define liberdade? Nesse debate entre liberdade, tá, surgiram três concepções filosóficas em relação a esse tema. Para alguns pensadores, nós somos verdadeiramente livres. Para outros, não. Todas as nossas ações são determinadas, no sentido de nós fazemos algo, não porque eu sou livre para fazer, é porque é imposto a mim. Por uma pessoa, por uma cultura, aqui entra uma regra, uma norma, até mesmo uma imposição subjetiva, um desejo, uma vontade, um desejo. Imposição subjetiva, não vou tirar a vontade fora aqui. E para outros pensadores há um meio termo entre liberdade e determinismo. Então, para aqueles que defendem a tese da liberdade, eles vão dizer que, mesmo que hajam determinadas circunstâncias que possam determinar os nossos comportamentos, mas nós temos a possibilidade de fazermos escolhas. Nós somos absolutamente livres. Tá? Nada nos impede de agir. Para os pensadores que defendem a tese do determinismo, eles vão dizer o seguinte: olha, a liberdade é uma ilusão. Todas as nossas ações, elas são condicionadas. Não existe uma liberdade pura. E por fim, mesmo que não esteja aqui nesse tópico, para aqueles pensadores que defendem a tese de liberdade e determinismo, eles vão dizer assim: a liberdade é a compreensão da necessidade. O que significa isso? Só é livre aquele que age quando tem consciência da sua necessidade. Por exemplo, eu gosto muito de usar esse exemplo dentro da sala de aula. Todos nós temos necessidade de protegermos nossos pés. É uma necessidade, ok? Eu sou livre, a partir do momento que eu tenho essa consciência, eu sou livre para comprar algo ou produzir algo para proteger os meus pés. Tranquilo? Agora,
O tempo todo nós escutamos na mídia que você tem que ter determinada marca de calçado para que você seja aceito. Quer dizer, para que você seja feliz. Aí a gente entra outro tema, né? A felicidade. Então, aqui tem uma imposição econômica sobre nós, através das propagandas, para que você compre algo não para proteger seus pés, mas para que você se sinta bem perante as pessoas que você convive com ela, perante o seu grupo, ou outras pessoas também. Aqui é uma imposição. Então aqui não há liberdade. Agora, quando você compra algo que você sabe essa necessidade de proteção de seus pés, mas te dá conforto, te faz bem, já é bem diferente também. Tá? Então, a liberdade ela acontece quando nós compreendemos as nossas necessidades. Nós compramos, é interessante também, aquilo que nós temos necessidades, não aquilo que é imposto sobre nós, que impõe sobre a gente que nós temos que ter aquilo. Isso é muito importante. E por fim, a existência precede a essência. Aqui nós entramos na corrente dos pensadores existencialistas, dentre eles Sartre, Jean-Paul Sartre, filósofo francês, que ele vai falar que vai fazer uma crítica aos pensadores essencialistas, né, que vão dizer que nós seres humanos já nascemos com uma essência pré-determinada. Sartre vai dizer não. Primeiro nós somos lançados no mundo, nós vivemos, nós começamos a existir, construir a nossa vida, a nossa existência, para depois, no final, sabermos quem somos, alguém dizer aquilo que somos. Tá? Por isso a existência precede a essência. Só podemos falar, um exemplo, se determinada pessoa ela é boa ou má, durante a sua existência, não quando ela nasce. Muitas vezes nós escutamos assim, a criança já nasce com uma índole ruim, ela já nasce com essa tendência para o mau caratismo, né? Nós escutamos muito isso. A pessoa é mal por natureza, é má por natureza, ou ela é boa por natureza. A concepção dos pensadores existencialistas, não. Nós não podemos dizer isso. Ser boa ou má vai depender da forma pela qual a pessoa viveu, a pessoa existiu durante neste mundo, durante a sua passagem. Muito interessante também. E por fim, os tipos de conhecimento. Aqui nós temos 4 tópicos importantes: as teorias das ideias em Platão, racionalismo, empirismo e o criticismo, né? Como ponto de partida, Platão, filósofo grego lá do século IV, ele vai trabalhar a teoria das ideias, ou o mundo das ideias, né, para falar da questão do conhecimento. Daqui eu deixo para vocês uma dica, né, ler a Alegoria da Caverna de Platão, que vai trabalhar de forma muito esplêndida sobre isso. Tem até uma videoaula gravada só sobre a Alegoria da Caverna de Platão. E na alegoria vai tratar sobre a teoria das ideias, né, a doxa, a opinião, e a episteme, o conhecimento, né? Vai falar que muitas pessoas elas preferem ficar no nível das opiniões e não querem fazer essa sese, essa busca da episteme do conhecimento, da importância do conhecimento, e preferem ficar dentro da caverna, dentro do seu mundo, dentro do seu quadrado, recebendo e aceitando tudo como se fosse verdade. Não busca progredir e evoluir a nível de conhecimento. Quando nós falamos de racionalismo, os pensadores racionalistas eram aqueles pensadores que defendiam a tese que o princípio do conhecimento está na razão. Dentre eles, né, o chamado pai do racionalismo, o filósofo francês René Descartes, filósofo e matemático. Já os pensadores empiristas, eles já vão defender a seguinte tese: não, o princípio do conhecimento está na experiência nos dada pelos sentidos. É a partir da experiência, da observação, que nós produzimos o conhecimento, que nós chegamos ao conhecimento. E por fim, o criticismo. Aqui nós falamos do filósofo alemão Immanuel Kant. Ele vai
questionar tanto o racionalismo quanto o empirismo, mas vai tirar aquilo que é bom do racionalismo e aquilo que é bom do empirismo. O que Kant vai dizer? Olha, não só o racionalismo, não só o empirismo, mas a razão e a experiência, elas são importantíssimas na construção do conhecimento humano. Entretanto, o princípio do conhecimento está na experiência, aquilo que nós percebemos o mundo através dos nossos sentidos, mas a produção, a construção do conhecimento está na razão, que não adianta só a experiência. É preciso que esses dados da experiência sejam trabalhados pela nossa racionalidade e transformados em conhecimento. Então, o criticismo, né, ou a crítica de Kant ao racionalismo e ao empirismo, Kant vai dizer que o princípio do conhecimento está na experiência, mas a experiência por si só não consegue produzir o conhecimento. Ela precisa da razão para que esses dados coletados pela experiência sejam transformados em conhecimento. Aqui nós falamos desses tipos de conhecimento que estão aí apresentados na nossa apostila, no PET volume 1. Pois bem, pessoal, hoje nós trabalhamos na nossa aula o tema conhecer. Fomos desde as origens da filosofia aos tipos de conhecimento, tá? A nossa aula ela vai se encerrando por aqui, mas a reflexão deve continuar. No mais, abraços a todos e cuidem-se.